Boa noite, meu nome é Laine Lins, sou discente efetiva do quarto semestre do curso de Direito da Faculdade UNEP, aluna do professor Cláudio Camperlingo da disciplina de Contratos. Estamos aqui nesta noite juntamente com os coautores deste trabalho, o colega Enéas Lefundes, Elianais Andrade, Miriam Ferreira e Jéssica Ribeiro. O nosso trabalho é um artigo debruçado no tema o consumidor, quem precisa de justiça, melhor dizendo, não pode esperar. Fundamento jurídico no CDC. Este presente artigo tem por objetivo demonstrar que há discrepância de entendimento do dano moral do direito do consumidor, de acordo com o que se observa em decisões do nosso tribunal. Ademais, procura-se encontrar soluções alternativas e preventivas para evitar ou ao menos diminuir, essa frustração que é experimentada pelo consumidor. Muitas vezes ele prefere arcar com os prejuízos do que entrar com alguma ação, porque devido à demora dessa disputa judicial, e mesmo assim quando sai vencedor desta briga, desta disputa judicial, ele acaba ficando insatisfeito também com o quantum indenizatório determinado pela justiça, Então, aborda-se inicialmente aqui a responsabilidade civil e os seus elementos constitutivos. O nexo de causalidade, a culpa, o dolo e a responsabilidade objetiva do Estado. Na sequência, pretende-se demonstrar a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, com ênfase aos danos morais e materiais, bem como explanar sobre as diferenças entre vício e defeito e suas consequências. E a partir disso também faz uma breve análise de julgados recentes, utilizando-se de uma pesquisa virtual, onde o mérito da lide se enquadra na questão de procedência do dano moral e arbítrio dos valores de indenização no ordenamento, capazes de reduzir a insegurança jurídica, que coloca em xeque todo o sistema judiciário brasileiro, que sendo nacional e uno não admite exceções divergentes sobre questões semelhantes. Então, assim, o direito do consumidor, ele visa proteger este sujeito de direito, que é o consumidor, frente a um fornecedor, a um empresário ou a um comerciante, diante desta relação jurídica entre ambos. Este direito seria, assim, um conjunto de normas e princípios essenciais para cumprir com o triplo mandamento constitucional. O primeiro deste está elencado no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, onde diz que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. No seu artigo também 170 da Constituição, fala-se sobre observar e assegurar como princípio geral da atividade econômica, um princípio interativo da ordem econômica constitucional, a necessária defesa do sujeito de direitos, que no caso é o consumidor. Então, o direito do consumidor é um reflexo do direito constitucional de proteção afirmativa dos consumidores. O outro artigo está baseado no artigo de número 48 da ADCT. Também queremos falar aqui sobre a responsabilidade civil, que tem uma responsabilidade civil diante de algum dano causado pelo fornecedor aos consumidores. Por exemplo, a obrigação que incumbe uma pessoa a reparar um prejuízo causado a outra por fato próprio ou por fato de pessoas ou de coisas que dela dependam, chama-se responsabilidade civil. Nesse sentido, há de se fazer a distinção entre obrigação e responsabilidade. Para Cavalieri Filho, a obrigação é sempre um dever jurídico originário e responsabilidade é o dever jurídico sucessivo, consequente violação do primeiro. A responsabilidade civil nasce a partir de quando? Bem, ela nasce a partir de um ato ilícito. No momento que surge aquele ato ilícito, então nasce ali a responsabilidade civil.
E o que gera esta responsabilidade civil? Gera a obrigação de indenizar, né? A partir de que nasceu o ato ilícito, gera ali a obrigação de indenizar. Os requisitos essenciais para que esse prejuízo seja indenizado são a ação ou omissão voluntária, o nexo de causalidade e o dano. Verifica-se, portanto, dois tipos de responsabilidade, a objetiva e a subjetiva, na qual a objetiva dispensa o elemento culpa e na subjetiva repousa sobre o elemento culpa. Nesse caso, o autor terá que provar a ação ou omissão do agente e o resultado danoso, né, para que haja o respectivo ressarcimento. Agradeço a todos a minha participação e boa noite. Dando continuidade à nossa temática, nós iremos falar sobre a responsabilidade civil no CDC e também diferenciarmos um pouco o que é defeitos e o que é vícios dentro do Código de Defesa do Consumidor. Dito isto, é sabido que em 1990 é o ano que a lei, que esse dispositivo do CDC, ele entra em vigor. Antes, porém, desta data, convém salientar que o Código de Defesa Civil, ele protegia o fornecedor e o consumidor. A parte mais fraca, a parte consumidora, era protegida. Não com um dispositivo robusto que esta lei trouxe para o consumidor, mas de certa forma protegia. Mas com o advento do Código de Defesa do Consumidor, a parte mais fraca, que é a do fornecedor, ganhou uma posição mais equivalente perante o fornecedor. Ou seja, em alguns casos, o dano tinha que ser provado pelo consumidor, que é a parte mais frágil. O consumidor não tinha um suporte técnico, eletrônico, científico de alguns objetos para provar que o defeito veio de fábrica. No novo código, esse benefício, essa prova tinha que vir do fornecedor. É ele que tinha que provar para o consumidor que o produto não estava com defeito. Isso trouxe uma relação mais de igualdade entre fornecedor e entre consumidor. Foi um código, porém esse código, ele trouxe esse arcabouço, ele trouxe essa proteção, essa guarida para o consumidor. A outra parte, muito interessante, é diferenciar o que é defeito e o que é vício. Uma coisa é defeito, outra coisa é vício. O defeito está ligado mais a um dano, mais a uma coisa que vem para trazer uma consequência mais grave para o consumidor. Exemplo de defeito, você compra um micro-ondas, esse micro-ondas explode. Não é um vício. Um vício tem um potencial menor. É um defeito, porque pode trazer um dano para a sua saúde e para a sua integridade. Já o vício está relacionado à quantidade e qualidade. Um exemplo claro, você compra alguma coisa no supermercado, leva para sua casa, quando chega lá a gramatura está diferente. Na embalagem está 1 quilo. Já quando você vai averiguar, está 900 gramas. Isso não é um defeito, isso é um vício. E nosso código protege o fornecedor em relação a isso. Há de diferenciar também o que é vícios oculto e o que é um vício aparente. O vício oculto também é chamado de vício remediatório. É aquele vício que você não vê. Você usa o equipamento, um teclado de um notebook. Você não vê o defeito. Quando ele é aparente, solta alguma tecla. E isso dá para você ir no fornecedor e mostrar porque está aparente. Já quando o vício é oculto, não dá para você ver. A coisa estava em perfeita condição, de repente para. Não dá para você observar a grosso modo. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele protege
tanto na questão de vício, como também na questão de defeito. Ou seja, para produtos perecíveis, alimentos, você tem até 30 dias para prestar alguma queixa diante do seu fornecedor. Para objetos duráveis, você tem 90 dias. Agora, uma coisa interessante: quando algum bem durável seu tem algum problema, você chegando na loja, com 95 dias, você vai dizer para o fornecedor: olha, esse teclado, esse celular deu problema e já tem 95 dias. O fornecedor, ele pode usar um artifício da lei para dizer que o seu prazo passou os 90 dias. Mas, se você observar no código, você vai ver que para vícios ocultos, o prazo é quando ocorreu o defeito, não a compra. Isso é muito importante para que o nosso direito seja estabelecido diante do fornecedor. Reparação de danos materiais e morais. Conforme previsto no artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor, é garantida a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, difusos e coletivos em relação aos prejuízos causados na relação consumerista. O artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor proíbe qualquer cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de reparação do dano. O dano moral também deverá ser indenizado, e ele está previsto na súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça. O CDC, ele prevê 3 modalidades de responsáveis pelo dever de indenizar: o real, que é o fabricante, o produtor e o construtor; o presumido, que é o importador; e o aparente, que é o consumidor, se este não indicar o responsável real. Para reparar o dano, sempre deve levar em consideração a razoabilidade. A responsabilidade solidária, ela é prevista no artigo 896 do Código Civil. O CDC determina, segundo o artigo 25, parágrafo 1º, que havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação, existindo um princípio básico, o princípio da reparação dos danos aos consumidores, visto que o consumidor ele é a parte mais vulnerável da relação, conforme o artigo 4º do CPC. No que tange ao atraso dos julgamentos que retardam a reparação das vítimas com relação ao valor do dano moral, está a estipulação dos valores das indenizações. Os magistrados, eles buscam um padrão para estabelecer os valores devidos, a fim de atender a dupla demanda, a dupla função, melhor dizendo, do dano moral. Nos casos mais frequentes, considera-se a vítima, o tipo de ocorrência, a aparição e principalmente as consequências psicológicas que foram decorrentes deste dano. Além disso, o STF ele estipula valores para alguns tipos de ações a fim de unificar os julgamentos e dar uma maior celeridade. Com base ao que foi dito, o CDC institui que os produtos e serviços ofertados pelo fornecedor não podem oferecer risco nem à saúde e nem à segurança dos consumidores. Também impõe o dever de informação, o qual deve ser adequado e suficiente para evitar qualquer efeito danoso. O CDC, acolheu a teoria do risco para a responsabilização do fornecedor, ou seja, independente da culpa, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito de seus produtos,
Porém, os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 3º do artigo 12 estabelece 3 hipóteses que são excludentes de responsabilização. O parágrafo 3º do artigo 12 diz que o fabricante, o construtor, o produtor ou importador não será responsabilizado quando provar, inciso 1, que não colocou o produto no mercado, inciso 2, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, e o inciso 3, a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Apesar de não constar expressamente no CDC, o caso fortuito, força maior, a doutrina não afastou o reconhecimento como uma forma de exclusão quando há incidência após a colocação do produto no mercado. Conclui assim que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor, do fabricante, do portador, etc., é objetiva, sendo fundamental que quando um produto ou serviço apresente iminente e injustificável perigo à saúde e à segurança do consumidor, seja proibida a sua produção e a sua comercialização.